Hoje a igreja nos leva ao Monte Tabor, onde Jesus se transfigura diante de 3 apóstolos. Pedro, que seria o primeiro Papa, Tiago, o primeiro apóstolo a ser martirizado, e João, o discípulo amado, o discípulo de seu coração, o discípulo que cuidaria de Maria Santíssima. E lá Jesus se transfigura diante deles, o seu rosto fica brilhante como o sol, suas vestiduras brancas como a neve, e ao lado dele aparecem 2 personagens do Antigo Testamento, Moisés e Elias. O que significa a transfiguração de Jesus? E por que ele quis se transfigurar diante daqueles 3 apóstolos? O que significa esta transfiguração de Jesus com relação a nós hoje? Sobre estes 3 pontos, gostaria de refletir com vocês nesta homilia. O que significa a transfiguração de Jesus? Jesus se transfigurou para mostrar, em primeiro lugar, quem ele é. Mostrar a sua identidade, mostrar a sua pessoa. Jesus Cristo é Deus e é homem. Como Deus, ele sempre existiu, como homem, ele passou a existir desde o momento da encarnação, mas é Deus que se faz homem e vem aqui à terra para nos salvar, para nos libertar de todo pecado. Essa é a identidade de Jesus. Deus feito homem. Ao lado de Jesus estavam 2 personagens, Moisés e Elias. Moisés nos lembra o Monte Sinai, que é o monte onde ele subiu, para onde ele subiu. Fica 40 dias lá no Monte Sinai e lá ele recebe as tábuas da lei. Deus dá a Moisés as tábuas da lei e coloca os mandamentos em 2 tábuas de pedra para nos mostrar que esses mandamentos devem estar escritos dentro do nosso coração, que tantas vezes é de pedra, mas mesmo sendo de pedra, eles devem receber a lei. E Moisés, então, recebe de Deus a lei. Ali está alguém, Jesus, que não só, ele é mais do que a lei. O Pai diz, esse é meu filho muito amado, em quem pus toda a minha complacência. Escutai-o. Agora não se vai escutar a lei, mas vai escutar aquele que faz a lei. Vai se escutar o próprio Deus humanado. Aquele que vai dar o perdão, aquele que vai dar a misericórdia. Em Moisés, nós vemos também, Moisés foi aquele que quis ver a Deus face a face. E Deus diz a ele, no Monte Sinai, ninguém pode ver a Deus face a face, porque aquele que vira a Deus face a face tem que morrer, ou vai morrer. Por isso Deus, simbolicamente, diz a Moisés, eu vou passar de costas. E Moisés, então, ao contemplar Deus, Moisés fica cheio de luz, de modo que o povo não podia nem olhar para o rosto de Moisés, tal era a luz que havia. Agora, no Monte Tabor, nós temos Jesus, resplandecente como o sol, o rosto como um sol. Imagine a luz do sol no rosto de Jesus. O Pai já mostra o seu Filho, para não nos assustar, para não nos levar a termos medo, para nos fazer chegarmos a Ele. Ele mostra o rosto do seu Filho, mas um rosto que espelha o seu amor, a sua misericórdia, a sua bondade. Este é o meu Filho muito amado. Nós pegamos o profeta Elias, vamos ver também uma coisa semelhante. Elias também vai ao monte, e lá no monte Elias quer ouvir a Deus. Moisés, para ouvir a Deus, foi no meio de raios, de trovões, e o povo se assustou. Agora Elias quer ouvir a Deus, e Deus não está no trovão, não está no vendaval, na tempestade, e quando vem uma brisa suave, ali estava Deus. E Elias
que representa aí os profetas, vê a Deus, ou percebe a presença de Deus, numa brisa suave. Porque a palavra de Deus, embora ela nos sacuda, ela quer nos levar exatamente a uma vida de mais união com Ele, na tranquilidade da alma, nos dando a verdadeira paz. Assim foi Elias. Assim age a palavra de Deus. Elias também tinha uma grande missão, e Deus deu para ele a missão. Como deu a Moisés a missão de dar ao povo os mandamentos, agora Elias dá uma missão sobre o povo de Israel. Elias vivia num tempo em que o povo de Israel tinha abandonado o verdadeiro Deus e estava abraçando o paganismo. E Elias estava sendo perseguido por causa disto. E Deus dá uma missão para Elias de pregar ao povo de Israel. E Elias vai e prega. Agora está ali aquele que deve ser ouvido, que é Jesus. Este é meu filho muito amado, nele coloquei toda a minha complacência, escutai-o, ouvi-o. E depois esse Jesus diz: quem me vê o Pai. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu estou no Pai, o Pai está em mim. Aquele que me ama, o Pai o amará, e nós viremos a Ele, nele faremos morada. O Espírito Santo que eu vos enviarei do Pai falará toda a verdade, vos ensinará todas as coisas. De modo que, contemplando a Jesus, nós contemplamos o rosto misericordioso do Pai e o amor do Espírito Santo que vem a nós. Na pessoa segunda da Santíssima Trindade, Filho de Deus feito homem. Então a transfiguração, ela veio, Jesus se transfigura diante dos apóstolos para dizer: eu sou o Senhor Deus humanado, que não impõe medo, que vem com a misericórdia e com o amor para salvar o que estava perdido, para nos levar a confiança nele. Por isso ele se transfigura diante dos apóstolos, mostra aí a sua identidade, o rosto misericordioso do Pai, para que nós contemplemos, para que nós escutemos. E esse rosto que nós contemplamos na Eucaristia e contemplamos na sua palavra, o rosto de Jesus que vem a nós a sua bondade em cada confissão que fazemos, nos sacramentos outros que recebemos, é o rosto misericordioso de Jesus. Então, transfiguração mostra esta pessoa, esta identidade de Jesus. O rosto misericordioso do Pai, que nos ensina o que devemos fazer, que é Deus com o Pai e o Espírito Santo, sem confusão de pessoas, mas com a mesma natureza divina. Esse é Jesus, Deus e homem. Deus e homem. Os apóstolos, acostumados a ver só a humanidade, agora contemplam uma centelha, digamos, da divindade de Jesus. E por que Jesus então quis se apresentar aos apóstolos? Para que os apóstolos não se escandalizassem quando viesse a cruz. Em breve Jesus seria entregue e seria crucificado. A cruz que é escândalo, que é loucura. E os apóstolos esperavam o Messias, não um servo sofredor, mas um Messias poderoso que viesse trazer a Israel o esplendor dos tempos de Davi e de Salomão. O Messias que viesse derrotar todos os seus inimigos. O Messias que viesse mostrar todo o seu poder, humilhando a todos aqueles que forem contra ele. O Messias que resolveria todos os problemas, que curaria todas as doenças, que daria pão para todos. O Messias material, e o Messias também, no certo sentido moral, que mostrasse o seu poder primeiro com os judeus e depois o mundo inteiro. Por isso era inadmissível para os apóstolos um Messias que viesse sofrer. E quando Jesus falava da cruz, os apóstolos se entristeciam e não compreendiam o que ele estava falando. O próprio Pedro, ao ouvir primeiro de Jesus, que teria o primado sobre toda a igreja, logo em seguida, ao ouvir falar da cruz, ele chama Jesus no canto e diz: Senhor, isso nunca vai acontecer contigo.
E Jesus diz: para trás, Satanás, os teus pensamentos não são de Deus, mas são dos homens. Para trás, Satanás, que não queres a cruz. A doutrina da cruz, ela é um escândalo. É escândalo para os apóstolos. E Jesus já os prepara para a cruz, quando mostra que ele vai livremente para a cruz, para o sofrimento. Porque ele mostra ali o seu poder, que pode derrotar todos os seus inimigos, mas ele vai livremente porque a cruz é a salvação. A doutrina da cruz, como eu disse, que é escândalo e loucura, ela é para nós salvação. Mas nós não compreendemos a doutrina da cruz. E queremos um Cristo como os apóstolos esperavam, que venha resolver todos os nossos problemas, que venha curar todas as nossas doenças, venham resolver todas as nossas dificuldades materiais, financeiras, amorosas, psicológicas, etc. Um Senhor que venha com o seu poder fazer da terra um paraíso, onde quem crer nele não tenha nenhum problema, nenhuma dificuldade, nenhuma cruz. Mas não é esse o pensamento de Cristo. Quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então é a doutrina da cruz. Por isso nós contemplamos Cristo no Monte Tabor transfigurado, para não nos escandalizarmos quando este mesmo Cristo estiver carregando uma cruz e estiver dizendo para cada um de nós: vem e segue-me. Aí nós compreenderemos que a cruz para nós é meio de crescimento, meio de santificação, meio de salvação, um meio para nós nos tornarmos outras pessoas, no sentido de nos transformarmos em pessoas que servem inteiramente a Deus. Existe um hino muito antigo que dizia: Ave, ó crux, spes única. Salve, ó cruz, a nossa única esperança. Porque é pela cruz que se vai a ressurreição. Por isso, logo descendo do Monte Tabor, Jesus diz aos apóstolos: não falem a ninguém o que vocês viram ou ouviram, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Ou seja, ele já disse: vai ter cruz, mas vai ter ressurreição. Vai ter dor, mas vai ter vitória. Vai ter sofrimento, mas vai ter alegria. Vai ter vitória. Porque eu venci o mundo. Eu venci o mundo. O amor vence. O amor vence sobre o mal. Eu venci o mundo. Por isso nós nunca desanimamos diante da cruz. Nunca desanimamos nas lutas contra os nossos pecados, que são tantos, dos nossos defeitos, que são tantos. Quando vem a dor, a agonia, o sofrimento, a humilhação, a perseguição, nós sabemos que é pela cruz que nós vamos passar para termos a vitória. Então Cristo se transfigura, não só para os apóstolos, mas para nós também, já antecipando que ele ia ressuscitar, mas era preciso passar primeiro pela cruz. Por isso nós queremos nos salvar. O caminho é o caminho da cruz. Ninguém procure a igreja para acabar com seus sofrimentos, mas para abraçar a cruz. Os não cristãos não entendem porque nós levamos uma cruz no pescoço. Não entendem porque nós beijamos uma cruz. Não entendem porque nós abraçamos uma cruz, porque nós fazemos um sinal da cruz. Porque cruz é loucura. Cruz é escândalo. Mas para os que creem, cruz é vitória, é glória, é salvação. Por isso dizia Santa Teresa: ou sofrer ou morrer. Porque com a cruz nós nos associamos a Cristo, que se oferece no altar ao Pai, e nossa cruz passa a ter valor de redenção com a cruz de Cristo. Eis a questão. Mas o que significa então a transfiguração para nós hoje? Se nós olhamos a transfiguração, o rosto de Jesus, belo, glorioso, transfigurado, Pedro diz: Senhor, é bom estarmos aqui.
Se quiserdes, aqui faremos 3 tendas, uma para vós, outra para Moisés, outra para Elias. Mas é interessante o que é que Jesus conversava com Moisés e Elias. Eles falavam exatamente da paixão, da cruz, das traições, da morte. Exatamente isso. E depois Jesus fala da ressurreição. E se nós olhamos Jesus do Monte Tabor, olhamos para a igreja, a nossa igreja, a igreja de Cristo, a igreja católica. E se olhamos para a nossa igreja, nós vamos ver a igreja também gloriosa. A igreja de Cristo é gloriosa. Teve tempos de muita glória, mas em todo o tempo ela é gloriosa. A igreja de Cristo, e a igreja de Cristo é Cristo hoje no mundo, é a presença de Cristo na história. A igreja de Cristo, ela é gloriosa no altar, na liturgia. É gloriosa quando o Padre eleva Jesus Eucarístico e distribui para vocês. Que glória receber Jesus! A igreja de Cristo é gloriosa quando o Padre batiza uma criança e torna aquela criança filha de Deus, membro da igreja. E vem o Espírito Santo com toda a glória infundida naquela alma. A igreja de Cristo é gloriosa quando um padre diz no confessionário: eu te absolvo dos teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E as correntes ali são quebradas, correntes que ligavam ao diabo, e vem o Espírito Santo infundido naquela pessoa, e sai dali liberta na graça de Deus com a vida divina. A igreja de Cristo é gloriosa quando alguém recebe o sacramento da crisma pela imposição de mãos do bispo, e o Espírito Santo vem com seus dons cheios de glória para a pessoa. É gloriosa quando o sacerdote vai atender a um enfermo e lhe dá a unção, e não só perdoa os pecados, mas perdoa também aquela tendência ao pecado, para que, quando chegar a sua hora, ela esteja totalmente livre para ir ao encontro de Cristo. A igreja de Cristo é gloriosa quando um bispo impõe as mãos num sacerdote, num jovem, e o faz sacerdote, e ele recebe o poder do próprio Cristo para ser a presença de Cristo no mundo. Cristo profeta, Cristo sacerdote, Cristo rei, num jovem. Isso é uma glória. A igreja de Cristo é gloriosa quando um sacerdote abençoa um casal no sacramento do matrimônio, e ali faz uma nova família. Presença visível e concreta da união de Cristo com a sua igreja. Quanta glória tem a igreja! E quantas pessoas a igreja tem no mundo hoje e em todos os tempos que participam dessa glória? Os anacoretas que estão lá no deserto, os eremitas que deixaram tudo para servir ao Senhor, as religiosas, as virgens que deixaram o mundo para terem como esposo Jesus Cristo, os missionários que deixam suas pátrias e se embrenham nas matas para a salvação dos nossos nativos, entregando-se totalmente a todos os perigos. A glória da igreja está ali, está naqueles que se dedicam ao ministério nas selvas de pedra de hoje em dia, que são as grandes cidades, que se embrenham em todos os cantos da sociedade humana para levar a salvação e a palavra de Cristo, seja aos doentes, seja aos velhinhos, seja às crianças das escolas, nas creches, nos hospitais, nos asilos, em toda parte, nos dispensários, enfim, a igreja de Cristo está com a sua glória aí. Então não se pode dizer, a igreja hoje vive uma grande crise, está tudo perdido, não. A igreja tem sua glória aí. Ela é transfigurada aí. Ela é santa aí. E para nós é motivo de grande alegria isso. Se tira a igreja do mundo, hoje, esse mundo está perdido totalmente. No Rio de Janeiro, há um tempo atrás, houve um chefe de Estado, um governador que disse lá para o cardeal anterior,
nós não sabemos o que é que a Igreja Católica faz aqui na cidade do Rio de Janeiro, quais são suas obras aqui no Rio de Janeiro. E estava lá o padre responsável pelas obras sociais, tirou do papel, tirou da pasta uns papéis e disse: acabamos de fazer o recenseamento e neste ano passado nós tivemos 1 milhão de atendimentos. 1 milhão de atendimentos, que ninguém mais fez, a igreja fez. Então a igreja é gloriosa aí. Ela tem a sua transfiguração aí. Nossa igreja é gloriosa, nossa igreja é forte. Mas por outro lado, nossa igreja sofre também a paixão. Sofre a dor. Sofre a cruz. A cruz, fruto dos nossos pecados, das nossas infidelidades, dos nossos escândalos, do cristão que escolhe ofender a Deus, que escolhe dar o mau exemplo no mundo, que se afasta de Deus para os divertimentos mundanos, para as modas indecentes, para profanar o Santíssimo Sacramento. A igreja sofre a cruz quando se ofende a Jesus Cristo na liturgia, quando se recebe os sacramentos sem a devida preparação, quando as leis são conspurcadas na sociedade, muitas vezes por culpa nossa, quando os cristãos são levados ao matadouro e são trucidados simplesmente porque são cristãos. A igreja passa a sua cruz quando as nossas crianças perdem a inocência por culpa dos adultos, que se dizem cristãos, mas que não dão bom exemplo. A igreja é sofredora quando um casamento é rompido unicamente por culpa de um dos dois ou dos dois, que simplesmente estão cheios de egoísmo e não querem mais compromisso e se esquecem de que aquele matrimônio foi selado pelo sangue de Jesus. E se fosse citar aqui, citaria muitos exemplos, maus exemplos de sacerdotes, dos religiosos, dos católicos e tantos. A igreja também vive a sua cruz na história. E isso foi em todos os tempos. Só que transfiguração e cruz estão entrelaçados. Ao mesmo tempo acontece. E nós somos tão pessimistas que em termos de igreja só olhamos a cruz. Só olhamos quando o corpo de Cristo está maltratado, está chicoteado, está suado, está cheio de escarros. Mas não contemplamos na igreja o corpo de Cristo transfigurado e ressuscitado. O que é que nós devemos fazer então como católicos? Procurarmos ter um compromisso sério com o nosso Senhor. Temos um amor grande à nossa igreja. Defender a nossa igreja com o nosso próprio sangue, se for preciso. Mas, sobretudo, dar o nosso testemunho de fé em toda parte onde nós estivermos. Cada um. Seja padre, seja bispo, seja o papa, seja o pai de família, a mãe, o jovem, a criança, enfim, todos temos um compromisso único com o nosso Senhor. Na luta do dia a dia, com nossas falhas, com nossas quedas, mas também com os nossos levantamentos, nossas vitórias, e seguimos sempre em frente, unidos a nosso Senhor. A transfiguração existiu para isso, para nós contemplarmos esse rosto de Cristo e sabermos que o mal não vence, o amor sempre vence. A vitória é sempre do amor de Cristo, que vence todo o mal, porque vence a morte. A vitória já veio, é dele. A nós cabe escolher, quero estar do lado dos vencidos ou de quem venceu. Então peçamos a Maria Santíssima, a nossa mãe, que sempre acreditou no seu filho, que contemplou seu filho nas alegrias de Belém, nas glórias e alegrias de Nazaré, mas contempla seu filho também no Calvário, para depois contemplar o seu filho ressuscitado. Olhemos a Maria e peçamos a ela que nos dê a graça de sermos sempre fiéis e termos um amor muito grande a Jesus e um amor muito grande à sua igreja. Amém. Muito bem.